Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, estamos retornando do feriado americano e agora temos injeção de liquidez novamente nas nossas bolsas. E eu vou pedir para você dar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque Morning Call direto ao ponto você vai ver aqui. Vamos direto para as notícias, entender o que está acontecendo, começar falando pela China, que vai receber sanções dos Estados Unidos, pelo menos essa é a probabilidade, e vamos com cautela. A China, ela tá bancando a amizade mais cara do mundo entre China e Rússia. Por quê? Ela mantém suas relações comerciais com a Rússia. Isso faz com que a Rússia tenha recursos financeiros para comprar armas que vêm da China. Então, enfim, temos ali uma relação conturbada e também benéfica para a China. Lógico, ela está pensando nos seus interesses, porém recebeu sanções da Europa mais endurecidas com relação aos seus produtos. Existe já uma guerra tecnológica que eu vim aqui falando com vocês já há algum tempo, porque os Estados Unidos ele sanciona produtos tecnológicos da China e agora isso escalou, ou está previsto a escalar mais, porque o Senado americano debate, não só o Senado, mas também na Câmara dos Deputados, o Parlamento americano debate um pacote de sanções a produtos chineses. Isso faz com que conturbe um pouco a relação entre Estados Unidos e China, mais do que já está conturbado, óbvio, e também afete a economia chinesa com relação a essa amizade conturbada que ela tem com a Rússia. Então nós temos aqui a China podendo cair um pouco mais com relação ao seu movimento econômico. Então vamos ficar atento com relação a essas informações, eu venho aqui alimentando vocês com essas notícias. Também tem informação da cautela no SP500, analistas do Bank of America deram ontem uma entrevista falando sobre a cautela que eles exigem com relação às empresas, ações do SP500, e não só o SP500, mas também com a economia global. Eles pincelaram muito o cenário de guerra que a gente tem entre Hamas e Israel, também a informação entre Rússia e Ucrânia, as pressões que existem econômicas ali na região do Iêmen, onde a gente tem lá um canal estreito de Suez que passa boa parte da economia do mundo nas embarcações de transporte. Então a gente tem um cenário econômico global muito tenso. Além dessas tensões, a gente também tem uma guerra contra a inflação no mundo inteiro, em todo o globo. Então essa guerra contra a inflação faz com que as taxas de juros se mantenham elevados. Então eles falaram, cautela, temos aqui boas notícias com relação aos balanços que estão saindo das empresas da SP500, mas vamos devagar porque muito ânimo pode dar um prejuízo no futuro. Então isso que dizem os analistas do Bank of America. Também tem informação da Americanas novamente escondendo. E eu vou dizer para vocês, aqui é uma informação um tanto conturbada. E por que um tanto conturbada? Americanas, lembra vocês que no começo do ano passado teve uma notícia que saiu com relação a um rombo de 25 bi sobre balanços fraudulentos. Posterior a isso, a gente teve também uma revisão do balanço de 2022 e números de 2021, e números de 2022 que saíram agora em novembro, que também aumentou o seu rombo, mostrando um novo rombo de 6 bi. E agora a Americanas, ela atrasou a sua informação de balanço trimestral, apesar de abrir, tá, para que os investidores possam visitar as informações numéricas da empresa Americanas, mas ela atrasou, mostrando que ainda podemos ter mais um rombo de 12 bi. Então a gente está falando aí na casa de bi e de valores estratosféricos para uma empresa poder se recuperar. Vai ser complicado, mas vamos torcer aqui porque a Americanas é uma gigante brasileira e enfim, emprega muita gente. Tomara que ela consiga se recuperar com relação a esse grande problema que ela está vivendo. E agora vamos direto lá para o calendário econômico e entender quais são os horários das notícias que impactam aqui no mercado financeiro. E eu vou dizer para vocês que hoje a agenda está vazia, não tem nada que vai impactar o mercado, nenhum horário previsto, a não ser as informações que podem sair extras que não estão aqui previstas no calendário econômico. Vou pincelar para vocês aqui rapidamente os horários impactantes da bolsa. 9 horas da manhã abre o mercado futuro aqui no Brasil, 10 horas da manhã abre o mercado à vista aqui no Brasil, quando eu gosto de operar, já tem injeção de liquidez dado o movimento das ações, e às 11h30 abre a NYSE, lembrando que a NYSE vai abrir às 11h30 até dia 11 de março. 11 de março a NYSE volta a abrir às 10h30 por conta do por conta do horário de verão americano. E agora vamos dar uma olhada nas cotações dos principais indicadores de bolsas mundo afora. Vamos lá, começar pela Ásia, que fechou praticamente todo em alta, com exceção a Nifty, que ontem a Nifty foi exceção em alta, hoje a Nifty é exceção em baixa, numa queda de 0,28%. Nesse momento a Europa ela opera mista e os Estados Unidos operam praticamente todo em queda, com exceção a Dow Jones, que tem uma leve alta de 0,10%, lembrando que eles estão reabrindo hoje, tá? Vamos lá para os principais indicadores e falando da nossa bolsa dolarizada EWZ, que fechou ontem numa alta de 0,95%, barril Brent de petróleo cotado a 82,204 dólares, numa queda de 0,54%. Minério de ferro a 126 dólares, numa queda de 1,91%. DXY, que é índice do dólar, fica sempre ali naquele 0,05, 0,03, 0,01, sempre nessa variação para cima e para baixo. Nesse momento está no 0,05 de baixa. VIX, o índice da volatilidade
unidade do SP500, conhecido como índice do medo, nesse momento numa alta de 3,74% e as bitcoins cotadas a R$ 51.594. E para você que chegou até aqui, eu vou falar para você, vamos analisar índice futuro e dólar futuro, entender qual é o movimento que pode dar desses dois ativos que nós gostamos de operar para fazer day trader. Pelo menos eu gosto de operar para fazer day trader porque eles são mais interessantes. Vamos dar uma olhada agora no índice futuro, começar pelo diário. Daqui a pouco a gente vai para os 60 minutos, horário dos day traders, para ver o que está nos dizendo. Eu vou dizer para vocês, está bem complexo, tá? Hoje, por quê? Lembra que ontem eu desenhei para vocês aqui no Bom Dia Day Trader um mega caixote que a gente tinha sido formado aqui na região do índice futuro desde o dia 22 de janeiro de 2024. Enfim, esse caixote continua e enquanto esse caixote se forma, a média móvel de 200 se aproxima do preço e o preço ontem fechou acima da média móvel de 20 aritmética. Mas aqui eu vou dar um adendo para vocês. Há um tempo atrás, analisando um feriado americano, um retorno de feriado americano, nós vimos o dólar rompendo aquele caixote para baixo, dizendo que ele poderia dar uma sequência de queda. Logo no dia seguinte, quando teve injeção de liquidez, na volta do feriado americano, o dólar voltou a entrar naquele mega caixote, naquela consolidação bruta que nós vimos anteriormente. O que isso quer dizer? A gente vai ter um índice aqui entrando naquela consolidação? Não, só estou passando para vocês porque dias de feriado americano a gente tem um movimento muito ruim, porque olha só, vamos pegar a atenção aqui na parte inferior da tela, onde eu estou com o mouse, está literalmente iluminado aqui para vocês. O volume financeiro foi muito abaixo do que se espera. A gente teve aqui 4.796.000 e lá vai 4.796.994.000 e lá vai mais umas porradinhas de volume financeiro. Olha só, nota esses 4 bi. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui num dia mais normal, ó. A gente fala de 14, ou seja, a gente tem literalmente aí, vamos colocar minimamente uns 3 a 4 vezes, uns 3 vezes e meia a mais de volume financeiro que nós temos em dias normais. Então isso aqui é importante a gente ter atenção, porque o volume financeiro ontem foi muito baixo. Então esse candle aqui eu desconsideraria e esperaria dentro dessa consolidação qual vai ser o comportamento do mercado de hoje. Se ele der essa continuidade de alta, maravilha, a gente vê aqui. Caso não, a gente fica atento ao movimento da bolsa. Lembrando, o IFR trabalha abaixo da linha dos 50%, mostrando que a gente ainda está procurando um movimento de venda mesmo dentro dessa consolidação, apesar de ele começar aqui a se embolar com a média móvel, com a linha de 50%, estou falando do FR. Então aqui nós temos uma consolidação bruta sem uma direção boa de tendência, apesar das bolsas mundo afora, falando principalmente do SP500, que é o que empurra a nossa bolsa, que a gente normalmente acompanha ele em correlação positiva, estar em alta. Então aqui a gente fica bem atento com relação ao comportamento do preço. Vamos dar uma olhada agora, tá, nos 60 minutos, para ver se os 60 minutos nos diz alguma coisa um pouco mais clara com relação a essa análise que nós fizemos básica aqui do diário. E os 60 minutos ontem praticamente devolveu o movimento que eles que tinha se formado antes. Lembra que a gente fez análise desse movimento dos 60 minutos de alta e falou que o mercado nesse momento tinha batido um pico de estresse por conta do IFR que estava batendo aqui na linha dos 70%? Ontem, quando o mercado abriu e fez esse movimento de baixa, batendo aqui na média móvel de 20 períodos aritmética, devolveu esse movimento de alta e devolveu justamente no mesmo ponto onde o EFR dava no dia anterior e no mesmo ponto que nós tínhamos batido o pico do dia anterior, ou seja, dizendo que a gente manteve aí só o comportamento que nós tínhamos no dia anterior. Então, a contar da análise do dia anterior, o mercado estava estressado e teria chance sim de fazer um pullback, podendo reverter esse movimento de alta, porque não tinha passado o pico do último topo. E aí eu vou pontuar o topo aqui para vocês. Esse foi o último topo, e aí nós tínhamos aqui, analisando o movimento anterior, topos descendentes, fundos descendentes, tendência de baixa. Para a reversão desse topo, a gente tinha que ter um rompimento dessa linha. Então aqui a gente fica atento. Caso a gente veja um movimento de rompimento dessa linha, uma sequência forte, sim, a gente está começando a fazer um movimento de alta. Caso contrário, a gente vai devolver esse movimento de queda e a gente espera o que vai acontecer. Olha só o comportamento de esperar o que vai acontecer, o comportamento do preço para tomada de decisão. Aqui não tem como saber para onde vai, porque estamos numa consolidação, mas rompendo essa linha, fazendo um pullback em cima dessa linha, sequência de alta. Não rompendo essa linha, rompendo a parte inferior aqui onde estão as médias móveis, fazendo um pullback, a gente vai ter um movimento de baixa, porque estamos numa consolidação, não dá para determinar para onde iremos. Vamos dar uma olhada aqui no índice, no dólar futuro, no diário, e no dólar futuro a gente praticamente fez a mesma coisa que o índice, tá? Só que com correlação negativa, a gente fez um movimento de baixa, só que estamos dentro ainda daquele mega caixote que nós vimos desde novembro de 2023, não saímos dele, fizemos um movimento muito curto, com um volume financeiro muito aquém, 3 vezes menor do que o comum, então a gente fica aqui realmente muito atento ao que pode acontecer. Deixa eu tirar essa boleta daqui que fica melhor para nós visualizarmos. Bom, vamos dar uma olhada nos 60 minutos para ver se os 60 minutos nos diz alguma coisa. Eu vou dizer para vocês, só de bater o olho já nesse comportamento micro do preço,
preço não nos diz nada. A análise fica muito dentro do que foi feito ontem. Olha só que movimento bem enjoado ontem, tá? Importante dizer, nos 60 minutos. Olha como o mercado ele ficou dentro dessa zona aqui, ó, dessa linha bem estreita, bem macetada, sem muito comportamento. Aqui, analisando friamente o dólar, ele me diz que ele pode sim continuar uma sequência de queda, não quer dizer que vai, mas a sequência de queda ainda assim vai ser muito vagarosa, então a gente fica atento. Tô vendo um índice mais lateral, tô vendo uma possibilidade de queda no dólar. Bom, pessoal, é isso. Como eu sempre digo aqui para vocês, é importante a gente ter cuidado e cautela. Volta de feriado americano, agenda vazia, não temos nada muito abrupto aqui, nada muito interessante que nos mostra aqui no gráfico, então vamos ficar atento para não tomar uma pancada besta aí por conta de um movimento um pouco mais agressivo do mercado. Se sair alguma coisa extra, vai movimentar os mercados, mas como eu sempre digo para vocês, espero vocês hoje às 8 horas da noite, no Arriscando a Própria Pele, e como eu sempre digo no final dos vídeos aqui para vocês, galera, bora pro game!